O próximo painel traz como tema o gênero e a preservação do meio ambiente, o papel das mulheres da Amazônia no desenvolvimento da bioeconomia. Esse debate propõe discutir como as mulheres da Amazônia são agentes fundamentais na construção da bioeconomia, especialmente no contexto da agricultura familiar, da gestão comunitária, da liderança em cooperativas e associações, além da ocupação de espaços na gestão pública e nas políticas ambientais. Vamos falar sobre empoderamento, visibilidade, fortalecimento cultural e sobre como o protagonismo das mulheres inspira e transforma os territórios. A mediação desse painel será conduzida pela doutoranda Andréa Alexandre, professora da Universidade Federal do Acre, com mais de 30 anos de atuação em manejo da sociobiodiversidade, restauração florestal e regularização ambiental junto a comunidades tradicionais da Amazônia, especialmente na Reserva Extrativista Chico Mendes. Andréa é engenheira agrônoma, licenciada em matemática, bacharel em direito, mestre em ecologia e doutoranda em produção vegetal. Compõe também esse painel como convidadas Xiu Xanenawa, liderança feminina do povo Xanenawa, conhecida por sua atuação na defesa dos direitos das mulheres e das comunidades indígenas. É administradora em formação pelo Instituto Federal do Acre, coordenadora da Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia. Conselheira no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Acre e no Conselho da Mulher Empreendedora. Atua também na Comissão de Validação e Acompanhamento do Sistema Estadual de Incentivo e Serviços Ambientais, além de ser uma importante articuladora em projetos de saúde, educação, empreendedorismo indígena, justiça climática e fortalecimento cultural. Acompanhando-a, teremos a senhora Leide Aquino, extrativista, moradora da Reserva Extrativista Chico Mendes, natural de Chapuri e coordenadora regional do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Também teremos a presença da senhora Márdia Euchaua Pereira, secretária de Estado da Mulher do Acre, e também a senhora Júlia Iauanauá, criadora e coordenadora do projeto HALT. Convido, então, a mediadora e as painelistas para que subam ao palco e conduzam esse debate. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu tenho a honra e também a missão difícil de mediar esse painel, o gênero e a preservação do meio ambiente, o papel das mulheres da Amazônia no desenvolvimento da bioeconomia. A gente tem um quadro que antigamente as mulheres, elas cuidavam, mesmo as mulheres no meio rural, ficavam só em casa, né? Mas agora, já nos últimos anos, já nas últimas décadas, a gente tem essa mudança, a mulher como empreendedora. Ela não somente produzindo, mas saindo para comercializar a sua produção. E aqui nós temos o caso. Eu estou citando aqui a Sandra Mude, diretora-presidente da Associação dos Agropecuários de Beruri, que é no Amazonas, que administra a usina de beneficiamento de castanha do Brasil. Ela diz, antigamente as mulheres não eram envolvidas na cadeia da castanha, né? Elas cozinhavam, cuidavam dos filhos e da casa para que seus maridos entrassem nos castanhais enquanto elas faziam trabalho doméstico. Essa realidade mudou. Hoje as mulheres vendem a própria produção e querem ter acesso ao mercado também e ao uso do dinheiro, né? Uma citação aqui da Shirley Arara, da terra indígena Igarapé Lourdes, em Rondônia, de Paraná. Eu tive nessa terra indígena para ajudar o pessoal a fazer um levantamento do potencial de óleo de copaíba até. Ela diz, a gente costuma dizer que a mulher não é só dona do lar. Nós também somos donas da terra e trabalhamos na proteção do território. Esse painel, ele traz à tona a relevância do papel feminino, como foi falado, no desenvolvimento sustentável da Amazônia, especialmente no contexto da bioeconomia. É o nosso desafio aqui essa tarde falar sobre isso. O foco específico é a atuação
na atuação feminina, na bioeconomia e na agricultura familiar. Nós destacamos as mulheres como agentes fundamentais no setor da bioeconomia. A liderança feminina em cooperativas, associações, iniciativas sustentáveis e também a participação de mulheres indígenas na gestão pública e comunitária e também da política pública, né, aqui para a cidade. O objetivo é discutir políticas públicas mais justas e inclusivas, inspiradas no protagonismo feminino, apresentar casos de sucesso, nossas painelistas vão falar sobre isso, casos de sucesso, exemplos que sejam inspiradores para outras mulheres, né? E promover o empoderamento, visibilidade e equidade de gênero, como já foi falado. Aqui nós temos alguns dados. 19% dos estabelecimentos agropecuários no norte, isso é dado do IBGE de 2017, o último, né, censo agropecuário, quase 20% dos estabelecimentos no norte são chefiados por mulheres, em destaque para a agricultura familiar. Os projetos apoiados pelo Fundo Amazônia, mais de 50% dos casos, as mulheres assumiram a liderança das cooperativas e representaram a maioria dos participantes nas ações, né? Isso é de um relatório do IPAM, chamado Avaliação de Efetividade de Projetos, com foco em atividades produtivas sustentáveis do Fundo Amazônia. No Mato Grosso, na terra indígena Xingu, nós temos o projeto Yarangue Mamim, que são mulheres indígenas do povo Iquipengue. É um exemplo de sucesso na comercialização de sementes nativas, envolvendo mais de 200 mulheres. Integra a rede de semente do Xingu, que é uma experiência fabulosa. Eu estou citando exemplo de outros estados, porque as nossas painelistas vão citar exemplos aqui do Acre, né? Nós temos 2 perguntas orientadoras. Tínhamos 4, mas como o tempo é exíguo e é mulher falando, então a gente botou 2, né? E a pessoa vocês podem escolher uma das 2, se quiserem, ou integrar, tá? De que forma as políticas públicas podem ser aprimoradas para ampliar a participação e o protagonismo feminino na bioeconomia e na preservação ambiental da Amazônia? Essa é uma pergunta. A segunda, quais casos de sucesso e experiências de liderança feminina podem servir de inspiração para novas gerações de mulheres na Amazônia, né? Então, essas 2 questões, elas receberam já de antemão, passaram a noite em claro, pensando em como falar sobre isso em 8 minutos. Falar é fácil, agora em 8 minutos é um desafio enorme, né? Então, boa tarde. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né, e dizer que esse é um espaço importantíssimo para essa discussão, né? Eu não pude participar no dia de ontem, né, por outras atividades, mas o pouco que pude aproveitar hoje, percebo da importância dessa discussão para nós, né, principalmente para o meu povo, para as comunidades tradicionais e extrativistas, mas, com certeza, para a agricultura familiar, para os indígenas, para todas as pessoas e os territórios, né, que compõem aqui o nosso Estado, e, como foi falado na mesa anterior, quem compõe o Estado, compõe o Brasil, não é isso? Dizer que falar de políticas públicas e o empreendedorismo das mulheres extrativistas, esse é o grande tabu. E várias mesas, falas que me antecederam já trouxeram isso à tona. Quando a gente fala que as mulheres empreendem, as mulheres produzem, isso não é mais só uma falácia. Isso já se pode constatar nos dados, né, seja eles de grandes programas governamentais, seja nas organizações comunitárias, nas associações, nas cooperativas. E, ao mesmo tempo, a gente ouve falar em pessoas, em crianças que estão desnutridas ou que passam fome. E é verdade. Temos fome no Brasil,
e talvez temos fomes no Acre. Mas se as pessoas pensar e conhecer, talvez nos nossos territórios a gente não tenha fome. A gente pode não ter políticas públicas que possa transformar tudo que a gente tem de ativo e de possibilidade de produção de comida e de produção de produtos que possam gerar renda. Um exemplo claro para nós, no meu território, diz respeito ao Programa Nacional de Merenda Escolar, o PENAE, que as mulheres produzem para vender para o PENAE, se esforçam para se organizar em cooperativa e associações para poder acessar aos editais, ganham os editais e não conseguem vender nenhum quilo de produto, porque os governos não compram. Né? Então, essa é só um exemplo do que a gente tem de conflito aí nesse processo. Você tem o programa nacional, você tem a política, você tem o recurso, você tem quem produz, mas isso não se encontra. Né? Eu acho que esse é um desafio dos tantos que já foi colocado, né, pelas mesas que me antecederam, pelas falas que me antecederam. Uma outra questão é a política que apoia esse tipo de produção. E a gente tem várias narrativas para isso. Né? Nós estamos agora num processo que é a grande disputa de quem produz riqueza para o Brasil e quem defende o atraso. Se eu digo que eu não posso, que eu tenho que preservar a floresta e tudo que eu tenho lá dentro, no meu território, eu estou defendendo o atraso. Essa é a grande discussão que nós temos atualmente, que perpassa, sobre tudo isso, essa questão da mudança climática. E nós, as mulheres, são as primeiras que sentem o impacto da mudança climática, seja na produção, seja nos afazeres do dia a dia, seja em todos os sentidos. Quem está dentro do território é quem primeiro sente, apesar de estar há mais de 40 anos, no nosso caso, falando que preservar a floresta tem futuro, para nós é preservar a vida. Hoje, nós estamos sentindo os impactos da mudança climática diretamente quando a gente tem as nossas fontes secas, quando o rio seca e a gente não consegue pescar, quando a gente planta uma horta ou planta um pomar e morre. Eu estava ouvindo aqui a discussão do SAF, importantíssimo. Nós estamos trabalhando isso nas nossas unidades de conservação, nos nossos territórios. Mas a gente já precisa, não só mais do nosso saber tradicional para isso, a gente precisa da tecnologia. Porque planta na época da chuva e, quando vem a estiagem prolongada, morre tudo. Então, mais do que nunca, a gente tem que associar a questão da política pública, a adaptação da mudança climática que nós estamos vivendo hoje. E as mulheres, como eu falei, elas estão já fazendo isso, já estão plantando, tentando recuperar suas fontes, né, fazendo o que sempre fizeram, que foi defender a floresta, a manutenção da floresta, para que a gente possa preservar a vida e tudo que nos sustenta lá dentro. Né, foi falado hoje de manhã aqui que a floresta, os componentes que a gente tem lá dentro, se for para a gente sobreviver, sem precisar de muita coisa de fora, a gente consegue viver muito mais, né, com certeza, de quem não está, de quem não tem uma floresta para sobreviver. Né? Com certeza, quem está numa área sem floresta vai depender muito mais de recursos públicos, de política pública, de investimento para produzir o seu próprio alimento. Então, são questões que a gente precisa passar só da fala, né, dos encontros, das palestras, de dizer como é que faz. A gente precisa fazer, a gente precisa praticar. E eu acho que aqui no Acre nós temos vários casos, além dos que foram citados aqui pela Andréia no início. Se a gente vai lá no meu território mesmo,
Se a gente vai na rede Cooperacre, não é, Dandi? A gente tem várias cooperativas que estão na rede que são chefiadas por mulheres e que estão fazendo um trabalho aí exemplar. Né? Nós temos pequenas unidades produtivas dentro das reservas extrativistas, como o Ateliê da Floresta, que está trabalhando madeira morta, trabalho com sementes, e você vai perceber, quase que 100% desse trabalho é as mulheres que estão empreendendo, é as mulheres que estão produzindo e estão dando a forma concreta de como a gente deve fazer, como deve ser feito, mesmo com aquela lista que foi colocada aqui, se eu não me engano, pela Lucimar, de desafios que a gente tem pela frente. A maioria desses empreendimentos que a gente está falando, que são chefiados por mulheres lá dentro dos territórios, não tiveram acesso a nada, nenhuma dessas políticas que foram listadas, que são colocadas como desafio para a gente hoje. São questões que, como eu já falei, a gente só precisa sair do piloto, sair dos eventos, sair do programa, do papel e ir para a prática. Como é que a gente vai ter um financiamento acessível? Como chega o financiamento climático tão falado? Aonde a gente vai? Como fazer para chegar lá na ponta? Né? Eu acho que são questões como essa que a gente deve sair desse evento com essa missão. Agora, para isso, eu acho que tem que ter participação, às vezes, de quem decide, de quem está com a caneta. Dizer que, com relação aos modos de vida de cada um, uma coisa fundamental que tem que existir é o respeito. Né? O Pianco falou aqui hoje de manhã que uma casa sem parede não significa que a pessoa não tenha como fazer uma casa com parede. É porque é a forma da pessoa viver. Né? Lá na minha comunidade, se tiver uma casa de palha, hoje não tem mais casa de palha, não é porque a gente não gosta do frescor da casa de palha, é pelo preconceito. Porque se a gente tiver uma casa de palha, está representando o atraso, é porque não tem dinheiro, é porque é preguiçoso, é malandro. Então, eu acho que essa intolerância que tem entre os modos tradicionais de vida, né, que para nós faz parte da biodiversidade, da sociobioeconomia, é que tem que ser respeitado. Eu acho que no Acre nós temos lugar para todos. Nós temos lugar para quem defende a pecuária, para quem vive da pecuária, até para quem vive da soja, nós já temos, não é isso? Então, o que falta somente é o respeito, né, a consideração pelos modos de vida de cada um e saber que, às vezes, não ter caviar na mesa não significa que a pessoa está passando fome. Obrigada, Leite. Obrigada. Vamos ter agora a participação da Júlia Iauanauá. Quero aqui agradecer à nossa secretária, Francisca Arara, pela oportunidade. E eu quero tentar dividir meu tempo entre esses dois temas, porque assim, são tão importante quanto o outro. Para mim, assim, é um prazer muito grande de estar aqui, de poder falar sobre as mulheres da floresta. E eu quero falar um pouco sobre a bioeconomia. Me interessei bastante por esse evento, porque sobre esse tema, e que hoje, quando a gente tem esse tema sobre a bioeconomia, o desenvolvimento da bioeconomia na Amazônia, e a gente está falando de mulheres. Muitas vezes, o papel da mulher está muito atrelado somente à arte, ao artesanato, e parece que a gente só entende disso, de artesanato, e de comida, de família. O nosso papel hoje, como mulheres da floresta, da Amazônia, ele vai muito além disso. Ele vai muito além. Nós somos, desde o nosso lar, líderes, formadoras de opinião. Os nossos maridos nos ouvem, os nossos filhos nos ouvem. Nós escolhemos aquilo que nós queremos plantar e o que nós não queremos plantar. E a gente tem um universo ainda poderoso
na Amazônia, que é os conhecimentos tradicionais. E esses conhecimentos tradicionais, eles precisam, eu acredito que eles podem ajudar na cura de muitas outras doenças que existem, como, por exemplo, as nossas plantas medicinais. Existem muitas plantas medicinais dentro do nosso conhecimento que a gente não precisa vir para os hospitais ainda. E existe muita coisa que precisa ser estudada, mas esse estudo, como dizia o Francisco, ele precisa vir com respeito. Que isso não gere esse olhar apenas visando o dinheiro, mas que também que essa economia seja vista dentro da floresta, com respeito, com valorização. A nossa relação que a gente tem com a nossa floresta, ela vai além daquilo que a gente pode usufruir. Ela fala de espiritualidade, de respeito, de proteção, de valorização. Porque, ao mesmo tempo que nós cuidamos da floresta, nós também somos cuidados. Falar um pouco aqui sobre as mulheres que inspiram, né? Gostaria aqui de falar sobre as nossas duas grandes mulheres que nos inspiraram, que mudaram a vida das mulheres de Awanawá. E hoje essas mulheres, elas são as nossas inspirações. Eu acredito que as mulheres que mudaram essa história, que a gente estava ouvindo a Leide falar sobre o trabalho das mulheres. As mulheres de Awanawá, quando elas começaram a trabalhar, a gente não trabalhou apenas a nossa economia. A gente não apenas hoje paga a nossa conta, mas nós mudamos a forma de como os nossos maridos nos enxergam. A gente conquistou o respeito, mais do que economia, mais do que dinheiro, mais do que fazer parte hoje daquilo que a gente precisa trazer para a nossa casa, nós conquistamos o respeito. Porque há muito tempo, isso não era muito esse olhar machista, vamos dizer que era machista, inferiorizar a mulher, sendo incapaz de estar ali, dirigir uma noite de ayahuasca, de cerimônia, de espiritualidade, incapaz de pagar a sua conta. E hoje, a Rucharro e a Putane, elas quebraram o tabu, aonde diziam que a mulher ela era incapaz de fazer parte de uma rodada de cerimônia espiritual. E elas foram muito além disso. Elas não quebraram apenas esse tabu, mas elas fizeram a diferença. Elas trouxeram esse valor que antes a gente se sentia feia, se sentia inferior. Era sempre aquele momento de as pessoas e os homens olharem e dizer: ela não pode, ela é incapaz, é fraca, a mulher sempre chora em tudo. Mas elas mostraram que mulher, quando coloca alguma coisa no coração, só Deus tira. Elas ficaram 1 ano. Fizeram além do que os homens poderiam fazer. Então, o trabalho delas nos inspiram hoje. Em cada uma de nós, de Awanawá, somos Rucharro, somos Putane, e elas que trouxeram essas inspirações nas nossas roupas, nos nossos rautes. Isso aqui é raute. Raute quer dizer proteção. Raute quer dizer beleza. A beleza que cura. A beleza que te acompanha dentro de uma proteção que fala de espiritualidade. Eu acredito que as mulheres e a Awanawá, elas não fizeram apenas a diferença dentro da economia, mas elas trouxeram um valor muito grande, o respeito pelas mulheres, pelo trabalho que elas fazem. Eu acredito que há muito ainda que se explorar na floresta. Nós acreditamos que nós somos, a floresta é a cura para o mundo. Está nas plantas medicinais, está nos trabalhos que a gente faz. E quando eu ouvia você falar, Leide, eu estava lembrando de como que tem sido não é diferente das mulheres, produtora das mulheres indígenas. A gente, um dia desse, estava vendo uma matéria que falava sobre uma batata, que para nós é Yunvim. E nessa matéria dizia que os cientistas estão descobrindo que aquela batata ali, ela tem um poder de curar um câncer. Eu disse, meu Deus, a gente come essa batata aqui desde que nós existimos. E agora que os cientistas estão descobrindo que essa batata é importante. Então, eu estava ouvindo outra pessoa falando aqui sobre o que fazer para que a gente possa fortalecer o alimento dentro da comunidade.
é consciência. Nós trabalhamos com a consciência. Quando nós começamos a falar sobre a consciência, a gente está falando da educação, da saúde. E eu digo que a forma mais poderosa de você tornar um povo forte é começando pela alimentação. Na alimentação tem espiritualidade, tem educação, tem saúde e tem um povo forte. E tem economia, com certeza. Então, era isso que eu gostaria de deixar aqui. Me senti muito contemplada na sua fala, porque não é diferente de nós. As nossas lutas, como mulheres da floresta, não é diferente das mulheres produtoras da agricultura familiar. Então, nós vemos a Leide falando sobre... continua sendo um desafio a efetivação das políticas públicas. Então, a gente vê muito as políticas públicas sendo lançadas, mas na hora do pega para capar, né? Na hora de ser efetivada lá na ponta, a gente ainda tem uma série de dificuldades, e isso desanima, né, o produtor e a produtora. Uma questão muito importante é a necessidade de, que a Leide falou, associar as políticas públicas com práticas de adaptação climática. Quem mora no campo, quem mora nas florestas, quem mora em lugares de águas, sente mais o clima do que nós na cidade, essa mudança, né? Por isso, quando a gente vai, eu fui o ano passado, um encontro que a Leide é coordenadora do grupo de mulheres do Alto Acre, foi falado bastante a respeito disso, que as mulheres são as primeiras que sentem esse impacto das mudanças climáticas e quem sofre mais também, né? Estudos já apontam para isso. É necessário ter respeito ao modo de vida, né, das pessoas, que às vezes a gente trata, né, com preconceito, com desprezo. E outra questão que é super importante, ela falou, a gente tem que falar menos, fazer menos encontros e ir mais para efetivar essas demandas que têm sido apresentadas há anos, né? A Júlia destacou uma fala emocionante, falando que o papel da mulher não está somente relacionado à produção de artesanato, de comida, de cuidar da família, mas vai muito além, porque ela enxerga o mundo de forma diferente, né? E a floresta não é apenas uma produtora, né, uma fornecedora de produtos, mas fala de espiritualidade, de proteção, eles cuidam da floresta e são cuidados também, isso é incrível. Mostrou exemplo, eu não consegui entender o nome das mulheres, que ensinaram as mulheres em Auanauá a se valorizar mais, a ver de fato quem são, né? E que a força do povo está na alimentação. Isso é uma frase fantástica, dá para botar até em camiseta, né? Muito obrigada. E agora nós vamos ter a participação da doutora Mádia, que é secretária de Mulheres, né? É um prazer estar aqui com vocês. O que dizer, né, depois das falas das senhoras aqui. Vou falar um pouquinho da minha experiência diante da Ser Mulher, né, o que a gente tem vivenciado nesses 3 anos, quase 3 anos, né? Chiu, que está sempre lá com a gente, é nossa companheira no Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Quando a gente fala em bioeconomia, ampliação, a gente sabe, nós, mulheres, que a gente não vai ter realmente ver isso acontecer sem a justiça de gênero e a equidade racial, né? Sempre terão as mulheres sempre, quando a gente fala em mudanças climáticas, são as mulheres que estão sempre lá na ponta, são as mais prejudicadas. A presidente do nosso Conselho Estadual de Direito das Mulheres é a presidente do MMC, do Movimento das Mulheres Camponesas, a Giovana, né? Então, a gente vê a luta que ela passa diariamente com as mulheres, como foi falado aqui. Quando é verão, é com a seca, né? Muitas passam fome, a gente precisar levar sacolão, porque elas não têm como produzir, não tem açude, não tem tanques. Então, a gente vê a necessidade das tecnologias, do financiamento, né, para que essas mulheres suportem o verão.
e quando chega na época do inverno, vem as chuvas, alagam tudo e elas perdem toda a produção. E aí dependem também do sacolão. E, além de tudo, o que acontece muito com essas mulheres, elas vivem em situação de violência, que é onde entra muita gente, né? Elas estão em situação de violência, sofrem violência pelos companheiros delas. Muitas não têm acesso a um financiamento, pois as terras em que elas vivem não está no nome delas, está no nome do homem, né, do companheiro. Então, ela vai ter acesso a um crédito, é uma máquina de cartão, não consegue porque essa terra não está no nome dela, está no nome do homem. Se ela faz um financiamento, vai no nome dele, ele pega o dinheiro, some, e a mulher sempre ficando no prejuízo. Então, isso é uma dificuldade que a gente percebe que elas passam, e a gente está sempre conversando, cursos com o Sebrae junto delas, falando de empreendedorismo, o que elas podem fazer, como é que elas podem empreender para sair disso. É muito difícil, pois, para mudar toda essa realidade, hoje mesmo eu estava conversando com as meninas lá da secretaria, vamos aproveitar o verão, vamos aproveitar os ramais para a gente chegar perto dessas mulheres, dessas meninas, né, a gente gosta sempre de chamar assim meninas, né? As mulheres, mais meninas. Vamos aproveitar o verão, que é uma oportunidade da gente chegar perto das mulheres ribeirinhas e também das indígenas, que a gente faz um trabalho. A Chiu conhece lá o trabalho que a gente faz. O ano passado a gente escreveu uma cartilha e traduzimos a cartilha, falando sobre violência contra a mulher, explicando a Lei Maria da Penha, o que é a Lei Maria da Penha, formas de violência, ciclo de violência, e aí traduzimos essa parte, e também a Lei Maria da Penha para as línguas Manchineri e Runicuim. Então, aqui é a Runicuim, a gente fez, e é algo que a gente se orgulha muito, e aqui Manchineri, porque nunca tinha tido aqui no mundo, né? Então, a gente está com essas cartilhas, indo nas aldeias, falando devagarinho também, porque a gente tem que respeitar a cultura deles, né? A gente não pode chegar de supetão e ir chutando a porta e ir lá do nosso jeito, não. A gente precisa respeitar, a gente sabe que eles têm as vivências dele, tem... É a cultura deles, a gente precisa entender e respeitar também. Então, a gente não chega no grito, a gente chega de mansinho e vai conversando com as mulheres, com muito respeito, e falando do direito delas, como é que elas podem denunciar. Então, aqui, endereço de delegacia está na linguagem delas, como pedir ajuda. Então, a gente está fazendo esse trabalho nas aldeias. É um trabalho ainda de formiguinha, né? Mas quem tiver interesse pode pegar, a gente tem bastante material, pode pegar com a gente, divulgar. Então, é mais ou menos o trabalho da Ser Mulher, é mais esse, a gente empoderar as mulheres do campo, as mulheres ribeirinhas, para que elas entendam que elas podem fazer o que elas quiserem, elas não devem se submeter à violência, elas podem empreender, elas podem vender, elas podem cultivar o que elas quiserem. Um caso de sucesso que a gente acompanha, que a gente dá apoio, são as mulheres lá do Bujari, que tem a feirinha de agricultura familiar, que tem aqui na UFAC, e tem lá no Ruilino, e agora elas estão no TRE também. São mulheres vítimas de violência, que, rompendo a violência com a feira de agricultura familiar, né, estão conseguindo, elas mantêm a família, muitas... a grande maioria dela, vamos dizer, de 80% a 90%, estavam em situação de violência e hoje, através da agricultura familiar, romperam esse ciclo de violência. São mulheres que dão depoimentos lindos, que hoje sustentam suas famílias, seus filhos, abandonaram esses homens agressores através da agricultura familiar e estão expandindo. Hoje, estavam na UFAC, no Ruilino, agora já estão no TRE, vendendo lá os produtos delas, e já estão pensando em ampliar para outros lugares. Então, a Secretaria faz esse trabalho transversal, vai na Secretaria de Agricultura, e vê, olha, lá estão vendendo pintos mais baratos, vamos leva para as mulheres camponesas, vamos falar com elas, como faz mais esse papel de intermediar, né? Então, é mais ou menos isso. Obrigada. Obrigada, doutora Márdia.
Nós vamos ouvir agora a Xiu, que significa livre, né? Xavá, xavá, boa tarde a todos e a todas e a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui. Agradecer primeiramente a Deus, a Ipanhiri, por ter me concedido essa oportunidade, né, de estar ao lado de mulheres tão potentes, na qual eu tenho uma grande inspiração, né, que é a secretária Márdia, né. Ela eu acompanho pelo Instagram, você e minha tia Júlia, que está aqui do meu lado. Para mim é uma honra poder estar compartilhando de pautas tão importantes, que também fala sobre o futuro da Amazônia e que as mulheres, sejam indígenas, do campo, da floresta e extrativistas, elas sejam inseridas nesse contexto. Acompanhando a fala de cada uma e atentamente, tendo esse olhar, né, de inserção de mulheres na bioeconomia e sustentabilidade para esse tempo, né, para esse cenário que a gente hoje vive, que muitas vezes é um desafio, mas também é resistência para todas nós mulheres. Eu acredito que a força e a voz das mulheres, seja ela do campo, mulheres indígenas, da floresta e do campo, o que nos faz forte é a união. E eu acredito que, a partir daí, a gente consegue construir algo positivo para a Amazônia. Eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar nesse evento tão importante, de falar de um assunto tão importante que pulsa no nosso coração, né? Falar da floresta, especificamente, são assuntos que pulsam no nosso coração, que até então nos traz medo, por muitas vezes insegurança, mas também de garantias que nós podemos fazer a diferença, né, sobre a nossa conscientização, o nosso papel nesse desenvolvimento. Então, quando me veio esse desafio para estar falando aqui sobre o desenvolvimento da bioeconomia que envolve as mulheres, eu sempre gosto de ressaltar que eu não só incluo as mulheres indígenas, né, mas também as mulheres em geral. Hoje, atualmente, a organização na qual eu represento, que é a Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia, ela tem esse trabalho de fortalecimento cultural, né, esse empoderamento. Quando se fala esse olhar de empoderamento, não inclui só, né, a mulher estar no lugar que ela quiser, né, mas também nessa preocupação e nesse olhar de crescimento, tanto profissional, essas incidências importantes, políticas que a gente constrói. E também, um outro ponto importante, estava aqui falando para a minha tia que, antes de tudo, eu quero pedir permissão para a minha ancestralidade de poder falar sobre isso. Hoje, eu sou uma continuação daquelas que vieram para mim, e futuramente meus filhos, meus sobrinhos, dar essa continuidade na qual eu também estou dando continuidade. E também dizer que as nossas vozes são as próprias vozes das florestas, né? Nós somos a voz das florestas. E também que nós somos detentoras de um conhecimento milenar e ancestral, que ele não vem desde agora, né, sobre um conhecimento sobre a biodiversidade ou o uso de sustentável e de recursos, sobre a relação de equilíbrio entre a humanidade e a natureza. Então, esse ponto ele é importante, né, porque mostra uma luta, né, desde a demarcação das nossas terras, também a proteção dos nossos territórios, a valorização da nossa cultura e essa conservação ambiental. Hoje, a secretária falou que é algo bem importante. As mulheres indígenas, hoje, elas são as maiores guardiãs dos seus territórios. Hoje os extremos impactos climáticos mesmo afetam diretamente as mulheres indígenas, porque elas são guardiãs dos seus territórios. Elas são mães, elas são líderes, né? Então, elas exercem um papel triplo, muitas vezes, para chegar onde elas estão. E também falar um pouco sobre essa resiliência, né, de sabedoria,
e de liderança também, que é uma visão aberta, uma visão de águia e um farol aberto para todas nós. E também ressaltar aqui que há uma aliança necessária de uma construção positiva sobre a sustentabilidade e a bioeconomia. Então, o que é isso, Gil? Hoje você me pergunta o que é preciso ter nessa aliança, o que é necessário. Então, hoje nós mulheres indígenas e não indígenas, nós vivemos nas cidades, na beira dos rios, nas comunidades, nos extrativistas, e a nossa responsabilidade ela é imensa, enquanto mulher. Então, essa responsabilidade, ela triplica, onde nós temos o dever de ouvir, de aprender e apoiar. Nós precisamos desconstruir certos tipos de preconceito, de discriminação, que há muitas vezes pessoas, ou a sociedade, entre aspas, que não conhece a realidade dos povos indígenas, ela impõe sobre nós, povos indígenas. Então, esse é um desafio maior, de ampliar pontes e reconhecer a urgência das pautas indígenas como uma pauta de todos nós. Desde a luta por justiça social, pela igualdade do gênero, como a nossa secretária ressaltou aqui, e por políticas públicas que envolvem também desde saúde, a educação e essa entrega, pela luta pela Amazônia. Hoje nós temos um desafio muito grande de ter essa consciência para comigo e para cada um daqui que está aqui hoje. A consciência, ela vai fazer a diferença, a conscientização, ela faz a diferença. E ela pode mudar o planeta. Hoje, a população indígena ela é 5% no planeta. E olha a responsabilidade que nós, povos indígenas, temos. Somos 5% na humanidade, no planeta todo. E nós carregamos essa responsabilidade da humanidade, da preservação da natureza sobre nós. Então, assim, são potências que nós precisamos reconhecer, que são lutas que não são isoladas, que são complementares, pode-se dizer, e que, quando nós unimos, nós multiplicamos a nossa voz, nossa influência e a nossa capacidade de transformação. E o que eu trago aqui? Hoje eu estava observando a fala do outro painel anterior, Então, assim, a minha contribuição para hoje à tarde é reforçar que nós precisamos de mais espaço como este, onde as mulheres indígenas elas possam se expressar, elas possam falar, nós podemos falar por nós, e também compartilhar nossas experiências nesses desafios e buscar a solução. Eu acredito que, quando se fala em construção de políticas públicas que envolve a bioeconomia e a sustentabilidade, ela não depende só de nós, povos indígenas, mas ela engloba, em geral, a todos, porque é uma responsabilidade, é uma continuação de dar visibilidade e consciência a tudo isso que nos traz. Outro ponto importante que eu pontuei aqui foi ter esse fortalecimento de lideranças femininas indígenas, desde investir em programas de formação para as mulheres, tanto indígena quanto não indígena, esse empoderamento, Existem tantos outros projetos aí sobre o curso de advocacy, o curso de advocacy, eu acredito que a maioria saiba o que é um curso de advocacy, ele traz uma visão ampliada do que é o empoderamento feminino, de um poder de decisão e de fala em qualquer âmbito que uma mulher indígena, extrativista da água, do campo, da floresta, ela deseja estar. Então, assim, é um fortalecimento, e desde a comunicação também, o empreendedorismo e a sustentabilidade. Então, vou já encerrar a minha fala e falar o quanto é importante essa inclusão e esse chamado. E hoje aqui, essa conscientização e essa valorização, que ela promove enriquecer a cultura ambiental da Amazônia, destacando sempre o nosso papel e a conservação no desenvolvimento sustentável, e também deixar um recado aqui, fazer um chamado para uma ação. A Amazônia ela nos chama,
Ela clama por nossa união, por nossa inteligência coletiva, por nossa capacidade de nutrir e proteger. E que a luta de cada uma de nós, mulheres, indígenas e não indígenas, seja um elo inquebrável nessa corrente de transformação. Que a nossa voz, ecoando em coro, seja a força que impulsiona a mudança que a Amazônia e o mundo tanto precisam. Juntas, somos a floresta que resiste, a água que flui, a vida que renasce. Xavá, xavá, muito obrigada. Excelente, muito obrigada. Eu sei que é um tempo muito pequeno para a gente poder expressar tanta coisa que está até reprimida, né? durante tanto tempo. Mas a gente destaca o que a doutora Márcia falou sobre as políticas públicas, né, direcionadas às mulheres indígenas, que também, como as mulheres da cidade, ainda sofrem bastante com violência doméstica. O Acre ele tem o primeiro ou segundo lugar de feminicídio, né, no Brasil. Isso é uma vergonha para nós, uma tristeza. E precisa, de fato, ter um trabalho aí de educação e de repressão mesmo, para que esse cenário mude. Se falou de atividades que são realizadas para sensibilização, para proteção dessas mulheres e também de iniciativas para que elas possam ter o seu próprio sustento, né, através dessas feiras de agricultura familiar. A gente vê em vários lugares nos bairros, isso é fundamental, que elas possam se sustentar, né, para não depender financeiramente do seu agressor, né, ter como sair. E a Xiu falou de coisas valiosas, importantes, sobre o papel das mulheres indígenas e não indígenas na proteção desses recursos, das florestas, e a necessidade também de melhorar a sua formação, né? Então, é preciso que hajam mais espaços de diálogo, como foi falado. Eu gostei quando ela disse: nós podemos falar por nós mesmas. Não precisa alguém da academia, ou do governo do Estado, ou da União, falar por elas, né? Pelas mulheres extrativistas e mulheres indígenas. Elas podem falar por elas mesmas. Isso é fantástico, a gente poder ter um espaço como esse para poder, nem que seja arranhar, né, o assunto, mas estamos tendo essa oportunidade. Eu me chamo Lisiane Pedrosa, sou do Juruá, de Cruzeiro do Sul, faço parte da Federação da Agricultura no Estado do Acre, a FETACRE, sou trabalhadora rural, agricultora familiar lá do Projeto Santa Luzia. E vendo esse painel tão riquíssimo de mulheres, como a lei de trás, faz um resgate muito nobre da parte da agricultura familiar, como não estamos sendo impactados, vendo as meninas indígenas e vendo a secretária de Mulheres fazendo também sua fala, aí me traz uma reflexão que eu queria aqui colocar e compartilhar com todos. Será que nós, se fosse aplicado, os nossos gestores aplicassem as políticas públicas no que é proposto nos conselhos, nesses espaços de debate, não diminuiria esse impacto social, bioeconômico? Isso é uma pergunta para vocês que estão aí palestrando. E a outra também, é hora de fortalecer os espaços onde as mulheres estão ocupando. Nós precisamos que uma secretaria de mulheres possa ainda conseguir abranger muito mais demanda, porque é uma demanda muito grande que nós temos. E nós sabemos da dificuldade financeira, que, às vezes, isso impede de fazer. Você tem boa vontade, mas, pela questão financeira, você não consegue. Seria desenvolver um trabalho socioeconômico com nós, trabalhadoras rurais, com as extrativistas, com as indígenas, aproveitando que nós temos melhores dentro de umas oficinas e tudo mais. Eu sei que trabalha, mas isso ainda é muito pouco para uma demanda de Estado que nós temos. E aí, a outra questão também, que a gente traz muito forte, nós vivemos num pedaço de
de uma Amazônia muito rica, mas não sabemos aproveitar essa riqueza. Sabe por quê? Porque ainda falta muito nós alcançar, porque toda vez que entra um governante, ele muda a história de uma ação que está dando certo dentro da agricultura familiar. Nós não temos uma política de Estado dentro da agricultura familiar, de fortalecimento das cadeias produtivas, da cadeia para melhor atender as mulheres. Então, nós ainda estamos perdendo muito. Quando a gente vê essas duas perguntas, eu fiquei perguntando, meu Deus, falar de gênero, a questão ambiental, acho que deveria ser bem separado, mas não tem como, porque é nós que cuidamos da Amazônia, é nós, mulheres, que dissemos não ao fogo, não ao desmatamento, porque nós sabemos a importância de manter essa floresta em pé. Precisamos que nossos governantes olhem para nós como nós merecemos ser olhados. Meu muito obrigada. Obrigada. Eu sou Irineide Ferraz, docente da área de Ecologia do Campus Rio Branco. Eu estou maravilhada aqui, né? Eu sou admiradora, viu, professora André Alexandre? Pela manhã também gritei junto com os seus alunos. Então, gostaria de antemão, né, em primeira mão aqui, convidá-las a participarem da 5ª Conferência Livre de Mulheres, no nosso coletivo de mulheres, que vai acontecer no dia 12 de julho, tá? E aí, envolvendo todos os campi do Instituto Federal do Acre. Nós vamos ainda colocar a arte no site do IFAC Oficial, mas o tema será assim: mais direitos para quem luta, mulheres da educação na construção de políticas públicas. Então, na última fala, né, eu vi a importância, né, das políticas públicas voltadas principalmente para as mulheres produtoras rurais, indígenas, ribeirinhas, né? As mulheres de uma maneira em geral, como a professora Andréa colocou, que ainda sofremos violência, né? Não só física, mas de todos os tipos de violência. Violência moral, patrimonial, psicológica, né? E eu gostaria, então, de convidá-las a participar da nossa conferência livre, da qual nós estaremos também tirando delegadas para participarem da Conferência Nacional de Mulheres lá em Brasília. Eu agradeço a oportunidade. Boa tarde. Então, eu entendi a sua pergunta e a sua preocupação. A sua preocupação é a minha preocupação também, né? Hoje eu estive em uma audiência pública e aí eu falei também, ressaltei essa mesma sua preocupação, mas foi com o sistema prisional. Diferente daqui, eu também entendi. Eu acredito que um acompanhamento, né, e uma autonomia, porque a construção de políticas públicas, a Marde está aqui, a Nedina está aqui, que faz parte de secretarias do governo, eu acredito que são construídos, né, todo um cronograma, né, para se trabalhar, né, um plano de gestão para se trabalhar. Mas, muitas vezes, o que eu vejo também como gestor e tenho esse olhar e essa sensibilidade de não criticar, porque, muitas vezes, falta autonomia para, enquanto mulher, enquanto representatividade de algo que está para ser construído e colocado em prática essa construção de políticas públicas. Né? Então, assim, eu acredito que um acompanhamento, né, de construção de políticas públicas eficaz, né, desde um gerenciamento, de um processo técnico e autonomia financeira, eu acredito que isso aí pode fluir, mas que tenha um acompanhamento, não só aí entra o nosso papel como sociedade civil, de cobrar, de acompanhar, né, e de criticar muitas vezes e apoiar também. Né? Então, assim, eu tenho muito essa sensibilidade, eu tenho aprendido muito, e eu sou uma pessoa que eu observo muito nessas questões. Então, eu entendo a sua preocupação, é minha preocupação também, mas é a partir daí que a gente consegue entender que é preciso ter uma secretaria de mulher, uma secretaria dos povos indígenas, ter sua autonomia
financeira, né? Ter o teu papel para se construir uma política pública que seja eficaz e que alcance realmente a ponta, é necessário um acompanhamento. Né? Quando você falou quando a senhora falou na autonomia na secretaria e mais incentivo para as mulheres na agricultura, né? Familiar, né? O poder público, ele tem muitas regras. É bom e é ruim, né? Porque precisa ter regras, precisa ter leis e tem muitas burocracias também. Então, cada pasta ela vai cuidar da sua política. E a Secretaria da Mulher poderia ter recursos, mais recursos, mas a gente não poderia trabalhar com a parte da agricultura, porque a gente tem a Secretaria da Agricultura, né? Digamos que um deputado quisesse colocar uma emenda lá na Secretaria da Mulher para trabalhar com mulheres da agricultura familiar. Não poderia, porque quando caísse esse recurso no Estado, na Secretaria de Planejamento, a Cida está aqui, também sabe, né, Cida? Sabe melhor do que eu. Quando caísse na CEPLAN, o dinheiro não poderia cair na minha secretaria, teria que ir para a secretaria da pasta que cuida da agricultura. Libera, Cida. Então, infelizmente, tem essas regras, né? Quisera que não pudesse, né? Porque a minha secretaria a gente executa muito bem, muito rápido. Somos campeões em executar emendas e bem feito, viu? Aí a realidade seria bem diferente. Obrigada, secretária. Tá? Obrigada às painelistas. Nós que agradecemos a discussão trazida pela nossa mediadora e pelos nossos painelistas.